é muito boa a questão da profundidade do filme. A questão das 3 camadas. Tu tanto tem a projeção do visual próximo a ti, como tu tem a dos personagens em um plano, e tu consegue identificar quando ele está mais próximo também de ti, ou seja, tu sente a presença daquele ser próximo a ti, quanto tu também tem a questão da profundidade, ele mais distante. E tem mais uma outra, então na verdade não são 3, são 4 camadas. Tu consegue ter dos objetos próximos, tu consegue ter a percepção deles caminhando alguém nesse plano secundário e o outro num terceiro plano, e tu consegue ainda assim ter a percepção da profundidade. Então tu tem uma projeção em tela ao ponto de tu perceber 4 camadas de distâncias. Isso, na minha opinião, assim, eu não tinha visto um 3D com essa imersão e com essa qualidade ainda. E aí, meu povo, minha pova, tudo bem com vocês? Aqui é Bem Mesclado como sempre, porém hoje sem a participação de Alexei Popov. Por qual motivo isso está acontecendo? Como eu fui assistir Avatar 2 e não na oportunidade, na ocasião, nós não pudemos estar juntos nesse momento de apreciar o filme, o que ocorreu? Eu fui olhar sozinho. Então só eu, nesse momento, posso opinar sobre o filme. E aí, é óbvio, como todos os vídeos que estão falando sobre o James Cameron e sobre o Avatar 2, esse vídeo aqui ele vai começar com o meu ponto de vista a respeito do filme, onde tem a sessão sem spoiler. No momento em que começar a ter os spoilers do que aconteceu no vídeo, no filme, enfim, no Avatar 2, aí vai tocar a sirene aí e vocês vão saber assim, poxa, daqui pra frente a vida cheira a sangue, ouro e pólvora. Não, desculpa. Dali pra frente, obviamente, eu vou começar a contar o que eu vi no filme com o inteiro teor. Então vamos nessa? Embarca aí, navega com a gente e curte. Essa é uma sessão especial, isso vai acontecer de vez em quando aqui no Bem Mesclado, para falar sobre críticas, pontos de vista nosso, e às vezes vai ser pessoal de cada um, às vezes vai ser em conjunto. É um quadro novo aí do Bem Mesclado, mas esse aqui é bacana porque é sobre o filme, cara. Então, senta aí o dedão no like, comenta, curte, compartilha e aprecia o conteúdo. Valeu! Primeira coisa, o meu primeiro ponto de vista a respeito de James Cameron. Todo mundo falando sobre a cinematografia dele, sobre as histórias fracas, ou, enfim, o roteiro. A crítica é sempre sobre o roteiro. Na minha opinião, James Cameron, como ele vem se provando há 30, 40 anos a respeito de cinematografia, cinema, enfim, histórias, eu acho ele um bom roteirista, sim. Porque o pessoal não consegue entender o cerne da coisa. Não consegue captar que o James Cameron não se preocupa em ter a melhor história super bem amarrada, com conteúdo uau, que explode a tua cabeça. Ele faz histórias simples. Ele pega o conteúdo clichê. Só que o que ele faz com os personagens? Ele sempre coloca o personagem em evidência e ele humaniza o personagem, independente do que ele está fazendo. Se ele é robótico, como a gente vê em Exterminador do Futuro, dirigido por ele, para quem não sabe. Como a gente vê, obviamente, em Rose e Jack no Titanic. E como a gente vê, obviamente, no Avatar 1, que é um alienígena. São alienígenas, né? A história é baseada, é fora daqui. É numa lua de um planeta gasoso lá que também parece Júpiter, que é Pandora. Lá que se conta essa história. E o que ele faz? Ele traz para o personagem clichês, só que esses clichês são bem amarrados. É o que traz o público para aquele ponto onde, poxa, eu me identifico com esse protagonista, com este alienígena, porque ele representa alguma figura que eu conheço, ou representa a mim em alguns aspectos. Então, esse é um traço dele característico em todos os filmes. Ele consegue humanizar e trazer o personagem para perto das pessoas. Então, ao meu ponto de vista, o roteiro tem erros? Tem erros, sim. O roteiro é ruim? Não. É uma história baseada em muitas histórias que a gente está acostumado a ver por aí. É ruim? Não. É excelente? Não. É bem contado? Sim. Porque a proposta do filme ali é o que tu vai ver em tela. É encher os teus olhos. E a história toda é uma desculpa para que tu fique ali preso, para que tu tenha carinho. Ou seja, os personagens são carismáticos. Então tu fica envolvido pelo carisma. O resto todo é que é o que realmente é apresentado. Então a história dos protagonistas é, na verdade, o pano de fundo. Tem a parte da catástrofe, e é o que te faz ficar preso ao filme. Então, uma vez que ele humaniza todos os personagens e te faz ficar cativado por eles, o que ele coloca? Sempre uma catástrofe, algo emblemático, algo que te assusta, ou que te traz aquela angústia, ou que te leva para o medo, enfim. O sentimento que não é, o sentimento para baixo. Então, carisma com as pessoas, com os personagens principais,
e o algo tenso ao fundo para que tu fique mais preso ainda. Então tu imerge ao filme. Esse é um traço também do James Cameron que faz a gente gostar dos filmes do cara. Mais um ponto das coisas clichês do filme, que isso eu não considero spoiler também, então por isso que ele tá nessa parte aqui. Tem os filhos do Jake Sully, a gente vê isso no trailer, então eles não estão sozinhos, a família aumentou, então isso não chega a ser um spoiler, dá pra ser mencionado. E, obviamente, existe ali um namorico, um flerte entre um dos filhos do Jake Sully e da Neytiri, que são os protagonistas do filme anterior, os aliens em questão, né, os avatares, né, os Na'vi, né, é os Na'vi, a tribo dos Na'vi. Então, uma das coisas clichês a gente vê durante o filme, e não é segredo pra ninguém, porque no próprio trailer aparece, a família dos protagonistas aumentou. Ou seja, antes era o Jake Sully e a Neytiri, agora tem os 3 filhos. Aliás, 3 não, 5. Mas aí deixa o resto pra parte do spoiler lá na frente. Mas desses 3 filhos deles, um deles tem um flerte lá com uma pessoa só de olhares. Ou seja, não chega a aparecer nada, mas tem um clima de flerte ali. Enfim, aí o resto eu vou contar lá na parte com spoilers. Outra coisa clichê que acontece no filme, a questão do territorialismo, das tribos, que, querendo ou não, sempre tem uma liderança, e essa liderança ela quer impor a sua liderança, ela quer mostrar que realmente manda. Então, tem isso, é um clichê? Aconteceria aqui na nossa humanidade, aconteceria em outras humanidades alienígenas, ou seja, outros humanoides que têm traços de cultura, mas que também, quando exercem esse papel de, eu sou o líder da comunidade e tal, ele vai tentar, vamos dizer assim, com a figura, manter o austero, a imposição. Não que tenha isso negativamente no filme, mas aí o resto na parte com spoiler. Agora sobre a parte da fotografia, ou a cinematografia, ou enfim, filmografia, o que tu vê em tela. Essa é a parte assim, se fosse para dar uma nota de 0 a 10, eu daria nota 1000, e sem exagero. O primeiro Avatar é bom, sim, mas no primeiro Avatar tu ainda tem aquela sensação de que tu está assistindo a um belo desenho, um pouco melhorado por CGI, por uma computação gráfica. Nesse segundo filme, ali tu enxerga os avatares, os Na'vi, enfim, os aliens, como tu preferir chamar, tu enxerga eles realmente como um ser com a possibilidade de ele existir. E quando aparecem as cenas com humanos e os avatares juntos, tu não sente a diferença de que aquilo é uma figura não humana. Claro, é um alien, tu consegue pensar neles como alien, tu consegue imaginar, não, é uma outra espécie de algo humanoide bípede, beleza. Mas tu não tem a sensação de que aquilo não existe. Parece que as coisas conversam de igual para igual nesse filme. Então assim, para quem quer ver efeitos visuais excelentes e algo que em nenhum momento te remeta a um filme, assista. Minha recomendação é, vá nas salas que tem 3D. Eu sei, tu vai ter que fazer um aporte financeiro um pouco maior, sim, mas vale muito a pena. É uma experiência que realmente te coloca para imergir naquilo. Tu fica tão embebido daquele alcoolismo positivo do filme, que sério, tinha vezes em que eu tentava me desligar um pouco da cena e pensar, não te atira a fazer movimentos aqui tentando catar as coisas que estão surgindo na tela. E eu olhava pro lado assim e percebia um outro adulto, tipo, o pessoal tão envolvido que tentava catar as coisas que saíam da tela. Aí uma coisa que não é spoiler também, e que eu tenho que mencionar, é muito boa a questão da profundidade do filme. A questão das 3 camadas. Tu tanto tem a projeção do visual próximo a ti, como tu tem a dos personagens em um plano, e tu consegue identificar quando ele está mais próximo também de ti, ou seja, tu sente a presença daquele ser próximo a ti, quanto tu também tem a questão da profundidade, ele mais distante. E tem mais uma outra, então na verdade não são 3, são 4 camadas. Tu consegue ter dos objetos próximos, tu consegue ter a percepção deles caminhando alguém nesse plano secundário e o outro num terceiro plano, e tu consegue ainda assim ter a percepção da profundidade. Então tu tem uma projeção em tela ao ponto de tu perceber 4 camadas de distâncias. Isso, na minha opinião, assim, eu não tinha visto um 3D com essa imersão e com essa qualidade ainda. Isso realmente é revolucionário, na minha opinião, O James Cameron havia prometido que seria um 3D que não ia precisar de óculos, ok, mas assim, sinceramente, já pelo fato de ter caído em desuso uma lente azul e a outra vermelha e terem feito algo que é transparente, já me agradou. E mesmo eu que uso óculos para corrigir a minha miopia, colocando o óculos em cima, não me senti incomodado em 3 horas e 12 de filme. E consegui, assim, esquecer que eu tinha um óculos sobreposto ao meu e conseguir olhar com conforto. Vai depender da sala, se ela te proporciona esse conforto ou não, também, e do teu valor. Mas assim, quer ter uma experiência real,
Porque se tu for olhar esse filme em casa, tu não vai ter a mesma sensação do cinema. Então esse é um filme para se olhar no cinema. Uma outra coisa que é um ponto de vista meu aqui para colocar, que não tem nada a ver com spoiler ou não spoiler. Podemos chamar o James Cameron de o melhor cineasta de todos os tempos, ou o melhor da atualidade? Eu acho que é uma avaliação que não é qualquer pessoa que pode fazer. Rubens Evald Filho, se estivesse vivo, talvez seria a pessoa correta para avaliar isso. O canal Piuí, do Miguel e do Léo, talvez sejam as pessoas hoje que eu confiaria. E o cara do Refúgio Cult lá, que eu não vou lembrar o nome dele. Esses caras talvez possam avaliar. Agora, ao civil comum, como eu gosto de dizer, apreciem esse filme. Quem puder, vá ao cinema. Quem puder, pague para olhar em 3D. E eu até digo o seguinte, se for olhar 2D normal, nem perde teu tempo. Aí deixa para olhar em casa. A experiência do filme, o legal desse filme, o que te dá tesão, é assistir em 3D. Então confie. Sobre Jake Sully e a Neytiri, que o pessoal tava reclamando muito aí, eu vi outros comentários, né, da galera que assistiu ao filme. Pô, eles sumiram. Aí agora é a parte com spoiler? Acho que é a parte com spoiler. Do sumiço da Neytiri e do Jake Sully, que são os protagonistas do filme 1, e que nesse, na minha opinião, realmente eles ficaram como coadjuvantes. O que o pessoal acho que não se ligou assim desse filme? E que pro final aí eu tenho um plot twist para comentar a respeito do filme. Mas é uma passagem de bastão, na minha opinião. Porque já tem um outro filme onde o protagonista é o Jake Sully e a coadjuvante, mas que também tem um tempo de tela considerável, é a Neytiri. É o casal. Tu gosta dele e tu te envolve com o casal porque é um casal carismático. Ela com aquela coisa da tribo, daquela coisa ortodoxa que ela aprendeu na cultura dela, que é, vamos dizer assim, é equivalente aos nossos indígenas aqui humanos. E ele chega como forasteiro, o cara, vamos dizer, mais civilizado, que vem de outra província, e tenta adequar a vida dele, o que ele aprendeu, as experiências, àquilo, àquela tribo. E ela tem que ensinar os costumes. Então aquilo te traz um carisma, te traz a proximidade. Sim, é legal, porque faz tu te aproximar. Ele humaniza os personagens e traz para perto da nossa realidade. Aí assim, o problema é que o pessoal se apegou àquilo de 2009 e acha que agora o James Cameron tem a obrigação de manter os dois com o tempo de tela de antes. E não foi necessário, apesar que eles aparecem bastante na minha opinião, tá? Mas ali eu creio que é uma passagem de bastão mesmo. No primeiro filme aparecem bastante, no segundo aparecem relativamente legal, mas o pessoal reclamou que agora ele deixou de ser o protagonista. Reclamou ou, enfim, fica criticando sem reclamar, mas, tipo, o que o pessoal quer? Quer que um filme seja igual ao outro? Aí muita gente tá falando que é igual ao outro, na minha opinião não. Eu acho que agora no filme 2 o roteiro realmente melhorou e muito. Mas tem os 3 filhos. Agora como é a parte com spoiler dá pra falar, na verdade são 5. Então são 3 que realmente são do casal. Aí tem a Kiri, ou Niri, acho que é Kiri, se eu não me engano, que é a Sigourney Weaver, que é a cientista no filme 1, e que nesse filme ela representa essa menina adotada. Aí agora vem uma sacada minha do filme, que eu não sei se é todo mundo que vai perceber isso. Vejam bem, é uma impressão. Eu não estou afirmando que é isso que eu estou falando, é o real da história. Mas me parece que a ligação dessa menina, tipo, não aparece o pai. Quem é o pai? Quem, enfim, ajudou a fecundar, se é que dá para usar essa palavra, com a cientista. Por não ter o pai, o que não faz uma alusão a algo meio estranho? E agora, nesse filme, tu percebe que ela tem poderes, que ela é uma escolhida. Né? Aí, assim, James Cameron, sei lá, que bebeu da fonte do Matrix, que foi escrito lá pelas irmãs Wachowski, e que na verdade tudo daquilo tem um fundamento, bases com culturas japonesas. Aí vou remeter também George Lucas, da saga Star Wars, que bebeu das fontes de cultura japonesa, cultura oriental. Porque não sei afirmar se é japonesa ou não. E aí, será que ele não buscou inspiração com esse The Chosen One, né, o escolhido, e fez isso com ela? Só que agora que vem o meu lance em cima dessa ideia toda. Me parece que ela, por ser a escolhida, por não mencionar o pai, ela é pra ser tipo o Jesus Cristo de lá. Então vamos ver o que vai acontecer nesse terceiro filme. Vamos torcer para que ele saia, vou bater na madeira. Tomara que saia mesmo esse terceiro filme. Se bem que dizem que está gravado, então de qualquer maneira em 2024 teremos esse filme. Mas eu espero que realmente o orçamento de agora ajude a impulsionar, porque eu quero ver uma saga desse filme sim. Mas é principalmente por enxergar aqueles cenários. Não tenho tanto apego assim com a história. Então eu acho que essa menina vai ser o Jesus Cristo deles lá, uma versão feminina. E porque a Mãe Terra, que é Eywa, que na minha opinião fecundou a cientista, ou seja, gerou o bebê nela, porque ela morreu, vocês lembram, no filme 1, ela foi lá deitada à sua sepultura, junto com o avatar dela para que houvesse a conexão, e não rolou, mas o avatar estava grávido, o avatar dela,
E agora a filha está sendo criada pela Neytiri e pelo Jake Sully. E eles também adotaram o quinto elemento da família, aliás, o quinto filho, que é o Spider, que é o filho do vilão desse filme. E aí, o que eu vou falar a respeito desse guri? Ele deu uma mancada nesse filme. E qual é que é a mancada do Spider? Essa daí foi de lascar. Bom, ele foi criado, obviamente, pela Neytiri e pelo Jake Sully. Só que daí no final do filme, ele pega e salva o vilão, que é um cara que só gerou ele, e eu nem sei com quem, isso também não é dito, também não interessa, porque o cara é uma mala do caramba. Agora vem a minha crítica aqui sem pesar as palavras, assim, sem ponderar. É aquela crítica surrada mesmo. Aí, pô, o cara foi criado pela tribo lá dos Avatares, enfim, não vou lembrar agora, os Na'vi. Criado pelo Jake Sully e pela Neytiri. Tem os irmãos ali, ele foi, vamos dizer assim, ele foi acostumado e criado naquela cultura, com aquelas pessoas, coloca aspas aí, tem a proximidade, tem o âmago familiar, tem tudo ali. Aí, beleza, o pai dele, biológico, que nunca deu nem a moral pra ele, nunca nem ajudou a trocar fralda, limpar a bunda, nada, pô, pega e aparece do nada, sem saber que aquele piá ali é o filho dele, aquele guri, e aí tá, sequestra o cara, leva ele pro meio da selva lá, depois leva ele pra dentro de uma nave, aprisiona o cara, trata ele, sei lá, como quase um bandido, beleza. Aí no final, o lado humano do Spider faz com que ele fica com piedade, com peninha do pai, vou salvar ele. E aí, de dentro do navio, depois de uma sequência de guerra assim que mais parecia uma Máquina Mortífera, ou sei lá, Duro de Matar, Exterminador do Futuro, cenas de guerra que intermináveis. Até vou dizer assim pra vocês, tipo, é cansativa cenas de guerra. Chega a ser chato, na minha opinião. Tá? E eu que olhei acompanhado, assisti o filme acompanhado, o pessoal que tava comigo falou a mesma coisa. Putz, cara, eu tava aqui pela experiência em outro planeta, tava legal. E ninguém usa substância, tá? Mas tava todo mundo querendo olhar para aquele lugar, Pandora. Pô, lugar bonito, lugar legal. As pessoas espiritualizadas, né? A humanidade de lá, que são os avatares. Tudo aquilo, um lugar para se contemplar. Tava bacana o filme. Chegou as cenas das guerras, né? Das explosões. Cara, parecia que tu tava olhando, sei lá, o resgate do soldado Ryan. Pô, ficou chato o filme. E as cenas estendidas, é uma coisa que isso sim irrita muito nesse filme. Pra quem vai assistir, tenha paciência. Faça uma meditação antes. Porque assim, dois vão em busca de alguém. Aí eles voltam. Aí daquele outro núcleo que se separou, que são outros dois irmãos, ou outras duas pessoas da família, dois resgatam um terceiro. Mas aí sempre tem alguém que fica pra trás, aí um daqui sai e um daqui sai e se junta. Daí tem que buscar alguém. Aí depois ficam só as duas, a Neytiri e a filha mais nova, que até vou falar depois, aí ela é o alívio cômico. Aliás, vou falar agora. A menina mais nova, que eu não vou lembrar o nome agora, que escolha de atriz perfeita, eu não sei se é a atriz ou se foi a direção, mas ela é o alívio cômico. Tem umas 3 situações onde tipo, o clima tá um pouco tenso, mas ainda não é a guerrilha. E a menina solta umas frases assim que tu cai na risada. E tipo, não é que ela é a piada do filme, não. Mas eles têm o time de fazer um humor com toque sutil. E aquilo ali eu achei fantástico no filme. Então ela tem umas 2 situações ali onde ela opera tu tá na tensão. Ops, não consegui nem falar isso direito. Aí, alívio cômico. Volta pra cena. E tu, mesmo com a risadinha, tu continua preso ao filme. Aquilo ali foi espetacular. Mas aí, falando de Neytiri e essa filha mais nova, que é a carismática da turma, ou seja, ela é a única que não tem a rigidez de um adulto. E também não tá naquela fase da aborrecência chata que tudo estressa a pessoa. Não, ela é a de boa. Ela é a de boa. E também tem a menina Paz e Amor, que é a cientista, mas aí é outra pega dela. Ela tem o foco entre adulto e criança. E a Neytiri e a mais nova estão sozinhas. E aí tem que vir essa menina cientista resgatar elas com a ajuda dos animais do oceano de Pandora. Aí, poxa, sempre fica alguém pra trás, sabe? Aquilo chega uma hora assim, tá, aqui beleza, tá, legal, funcionou. Aqui podia ser mais curto e vir todos. Aqui no outro núcleo que ficou perdido também vir todos. Mas não, aqui só falta alguém, tem que voltar e buscar. Aqui falta alguém, tem que retornar pra pegar aquela pessoa. Chato, muito chato. Sobre os 2 filhos de Jake Sully, o mais velho e o segundo da escadinha. Esse, muita gente reclamando que ele é preterido em relação ao outro que é o mais velho. E esse já agora, pra dar aquela cartada assim, o cara contou tudo. Sim, aqui é a parte com spoiler, cara pálida. Então, entenda que eu vou contar o que eu vi do filme. O filho mais velho da Neytiri e do Jake Sully morre no final. E
é por causa do vilão, através dele, ou nas mãos dele. Dá pra dizer isso? Dá, não sei. Enfim, olha lá o filme. Também não vou contar tudo, mas eu vou contar as sacadas do filme. E o filho que parecia o preterido, que é o cara do flerte, que é o cara que chega na tribo dos aquáticos, que são, vamos dizer assim, os outros avatares com tons mais verdes, uma galera com braço com uma diferença, porque daí, querendo ou não, tudo tem que ter uma certa membrana para fluir melhor nas águas. E ele fica de olho na filha do chefe da outra tribo, né? E aí, pô, rolam uns olhares assim, mas não chega a ter nada de romance, cena de beijo, nada. Simplesmente tu percebe ali, existe uma tensão amorosa, vamos falar desse jeito, tá? E não tem nenhuma outra cena mais pesada do que isso a respeito da relação deles. Só que o pessoal dizendo assim, o filho tal é preterido em relação ao outro. Nada a ver. Os dois são cobrados iguais, porque pensa, o pai é um ex-militar, ex-fuzileiro. Passou por uma cartilha da doutrina do exército. O que ele faz? Ele, como o Toruk Makto, o cara que dominou lá, o que parece um dragão perto lá na tribo dele, é óbvio que ele vai ter um nível de exigência com os filhos, porque ele se tornou a figura que ostenta a posição de líder guerreiro de uma tribo. Então ele tem que ser exemplo de falar, pensar e agir. E aí ele transmitiu isso para os filhos, de manter a postura, a conduta, de ter um caminho de retidão. Só que, por exemplo, tem uma hora lá que um deles arruma uma treta com um dos guris da outra tribo, e aí na hora que rola as porradas, eles vêm pra barraca onde eles estão, na casa onde eles estão, e aí na conversa ele dá uma xingada em quem aprontou, mas ele pergunta pro outro quando aquele sai. Tá, e aí como é que ficou o outro? Ele ficou bem pior do que ele deu uma risadinha. Então assim, o Jake Sully é um paizão, aparenta ser um paizão, preocupado, responsivo, responsável, sei lá o que tu vai preferir como qualidade, como virtude. Mas ele mantém a figura de pai, disciplinador, mas a figura do pai que também sabe ser fraterno, ele se preocupa com os filhos. E aí tem a galera da crítica que fica dizendo, ele é visível que ele prefere um do que o outro. Não, gente, me desculpe, o tratamento é igual. E outra, aí entra uma pega minha, uma opinião minha. É melhor tu dizer não para os teus filhos do que tu ver a vida dizendo não para eles, num julgamento ou sendo preso, né? Levando um chute de alguém da brigada para entrar no camburão. Então, sinceramente, acho que o pessoal exagera um pouco nessa questão de a criação pesada. Que criação pesada? Não vi ele levantar a mão para nenhum filho, não vi ele xingar pesado nenhum filho, simplesmente ele é disciplinador. Ponto. Vamos parar com mimimi aí. Então, mais um aspecto que eu acho, veja bem, a minha opinião, e é ruim eu colocar a minha opinião, porque senão o pessoal vai dizer que eu estou falando como é que é o roteiro do James Cameron pro filme 3. Mas esse filho que aparenta ser o preterido, que é o que sobrevive, né, dos que realmente são da prole, né, de criação entre pai e mãe, creio que ele e a Kiri, acho que é Kiri ou Niri, eu não lembro agora, que é essa menina que aparenta ser Jesus Cristo lá da terra deles, ela pela questão da força, ou ela é uma escolhida, sabe, uma The Chosen One, é alguém que vai trazer um poder acima do que eles estão acostumados. É alguém talvez mais espiritualizado, porque ela é toda ligada à natureza, e ela tem uma comunicação acima da média com a Eywa, com a força, com a mãe terra de Pandora. Então tu vê ela muito mais conectada com o planeta, muito mais envolvida. E porque tem traços da ciência, enquanto os outros às vezes estão brincando lá, fazendo as coisas triviais, tipo empurrando um ao outro, jogando caçador, brincando de esconde-esconde, tá ela olhando para a areia, né, com a cabeça no fundo da água, assim, prestando atenção no que está rolando. Só que daí quando ela faz as conexões lá de USB que ela espeta lá para falar com a Eywa, seja com algas ou seja com a árvore, ou enfim, ela tem visões que vão além do que o pessoal mediano faz. Então eu creio que o protagonismo do filme 3, não o 2, do filme 3 vai ser por conta dessa menina super poderosa, filha da cientista, com o que era preterido. Até porque no final do filme, Jake Sully olha pro seu filho e diz, eu vejo você. Acho que é assim o gesto que eles fazem. Eu vejo você. E fala isso pro filho quando ele entende que o filho está assumindo uma postura entre adolescente para adulto e ele enxerga algo que ele não tinha visto, ou que ele apenas via, mas não mencionava. Então ele teve esse momento bacana com o filho de olhar para ele e dizer, filho, vi que tu tá amadurecendo, vi que tu tá num processo, legal, tô acompanhando, tô aqui, tô juntasso. Então, sobre o vilão. No filme 1, ele tinha lá o papel dele. E isso realmente é uma coisa assim que, na minha opinião, desgastou agora no filme 2. Voltou pro filme 2. Aí, beleza. Deram lá a ideia de que ele morreu como humano,
E ele já tinha um avatar dele pronto que nunca foi mencionado no filme 1. Mas também não precisa mencionar, né, no filme 1. Não tem porquê. Em geral, todas as pessoas que estavam em Pandora como humanos, em tese, elas teriam a oportunidade de ter um avatar para caso desse alguma bronca lá, pudesse utilizar esse avatar para ir para Pandora. Né? Ou tipo, não consigo voltar para a Terra, então pelo menos eu continuo minha vida aqui. Acho que é mais ou menos esse é o enredo e o motivo para que cada um tenha o seu avatar. Mas nem todos têm. Isso aqui é estranho. Quando tu vê no filme 2, que parece que todo mundo tem o seu avatar, aí do primeiro terço do filme para os outros dois, aí tu começa a ver que nem todos têm. Porque aquele cientista do óculos e da barba, né, com o cabelo cacheado, do filme 1, ele está no segundo. E ele não tem um avatar dele. Então, aí tu não entende, tá, mas por que alguns têm esse privilégio e outros não? Enfim. Aí o vilão, que já estava lá, já tinha morrido com a flechada da Neytiri no filme 1, dentro daquele ciborgue lá, que parece o oponente do Robocop no filme 2, eu acho, ou 3. O cara tá no filme 2 e, de novo, volta com a motivação assim que beira um cara na 5ª série pra baixo com raiva do colega, sabe? Porque o colega é mais bonitinho do que ele. E aí fica naquela perseguição. É assim, é ridículo. E aí o cara vai, move montanha e chama uma guerrilha, convoca pessoas, monta um exército pra acabar com um cara. Né? E o pior ainda, não consegue fazer isso. Mesmo montando toda uma guerrilha, não consegue. Faz uma guerra, morre um monte de gente da galera, né, da porra toda, e o cara que ele queria dar cabo não rolou. E aí, pra variar, na hora em que ele ia ficar lá, né, o filho dele, que ele nunca soube da existência, que nunca deu bola, vai lá e resgata. Putz, essa daí foi a mancada épica do roteiro, né, na minha opinião. Isso não precisava ter. Podia ter criado um novo vilão? Talvez. Mas não, resolveram enfiar o Darth Vader nesse filme aí. Só que é um cara que, assim, com carisma de uma folha. É bom eu pontuar isso. Ele parece um guri de 5ª série pra baixo com uma metralhadora na mão. Então, as minhas recomendações finais para esse filme. Como eu já falei antes, agora eu vou esclarecer isso. Prepare-se para ir assistir esse filme. Tente, assim, no máximo 2 horas antes de começar a sessão, ou 2 horas antes de iniciar o filme, se tu ainda está em casa, não chegou lá onde tem o cinema, já para de tomar água. Tenta ir no banheiro o máximo possível de vezes. Tenta te alimentar bem também horas antes. Leve alguma coisa de água para tomar lá e comida lá. Geralmente o pessoal vai pegar pipoca, né? Vai estar no cinema. Mas não comece a comer logo no início do filme, senão nas partes importantes do filme, que assim, o segundo terço do filme tem o primeiro, que é também revisitando algumas coisas da Pandora que a gente conhece do filme 1 e apresentando os novos personagens junto com os personagens que a gente conhece. Primeiro terço do filme, primeira 1 hora. A 1 hora do meio é quase que um documentário mostrando as paisagens de Pandora. E é essa parte que eu estou dizendo para vocês, assim. Fiquem ali. Fiquem na sala de cinema. Não saiam. Tentem ficar nessa segunda 1 hora, porque ali é a parte onde eles apresentam o Oceano de Pandora, é onde a Kiri, sei lá como é que é o nome da menina, tem essas conexões com as coisas, os elementos do fundo do Oceano de Pandora. Então, é linda essa parte, é espetacular. Então, assim, te prepara para assistir esse filme. Tenta não ir no banheiro. Tenta não ir com fome. E se puder, faça isso na última 1 hora, porque daí tu consegue dar uma segurada para ir fazer o xixi depois. Porque vale a pena a experiência. Mas assim, a guerrilha é meio chato, porque cansa. Cansa aquele monte de tiroteio. Tudo bem, aí ele vai pensar assim, se a gente estivesse numa guerra, a gente ia ter que enfrentar isso o dia todo. Tá, beleza. Mas num filme de 3 horas, com aquele cara chato, pastelão como vilão, e ter que aturar aqueles papos dele, com aquela frasezinha de efeito dele, xarope, e aquele tiroteio sem fim, a parte mais tri é de um cara da guerrilha toda, mas é forte, tá? Na minha opinião, não deveriam levar crianças nesse filme aí. Abaixo de 14 anos, nem pensar. E se a pessoa é sensível, tem algumas cenas ali que são pesadas. Tem um cara lá de uma embarcação que ele perde o braço. Aquilo ali eu achei meio trash, assim. Aí eu olhei, tinha um monte de criança abaixo de 10. Cara, se eu tivesse um filho, eu não traria pra assistir esse filme aí. Ainda mais sabendo agora, então assim, pra quem não tem problema com spoiler e quer assistir, quer levar a família, eu não recomendo, que tem cenas fortes também nessa guerrilha aí, tá? Mas é um filmão, no roteiro, nem tanto. Mas a história é bonita. Agora, se tu tá afim de olhar algo sobre uma experiência alienígena bonita, bacana, num lugar bonito, ou seja, bem feito, uma fotografia bem feita, cada frame daquele filme ali, se tu parar, cara, é um fundo de tela para teu PC, tu poderia fazer um quadro e pendurar na tua casa. O filme é espetacular, mas não assistam ele em 2D.
vão para a sala 3D. É isto. Valeu, um abraço, a gente se vê aí. Comenta, curte, compartilha. E pode xingar também, não dá nada. É o Bem Mesclado com a parte de crítica de cinema. Falou!